ao nosso estudo aprofundado da Palavra de Deus. Hoje, vamos explorar juntos os capítulos 15 e 16 de 1 Reis, dois capítulos repletos de lições importantes sobre liderança, fidelidade e as consequências da desobediência ao Senhor. À medida que mergulhamos nessa narrativa, vamos refletir sobre o significado desses eventos na nossa própria vida espiritual e, ao final, teremos um momento especial de oração para que possamos aplicar essas lições em nossa caminhada com Deus. Antes de começarmos a explorar esses capítulos, é essencial entendermos o contexto histórico e espiritual em que esses eventos ocorreram. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Esta divisão foi resultado direto da desobediência de Salomão e da subsequente idolatria que ele introduziu em Israel ao final de seu reinado. A partir desse momento, cada reino seguiu seu próprio caminho, com seus próprios reis, e a narrativa bíblica nos apresenta um relato alternado desses dois reinos, enfatizando as diferenças em suas condutas, principalmente, na maneira como cada rei se relacionava com Deus. No início do capítulo 15, somos apresentados ao reinado de Abias, filho de Roboão, em Judá. Abias reinou por 3 anos, e a Bíblia nos diz que ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. 1 Reis 15, 3. Aqui, vemos a continuidade da infidelidade que marcou o reinado de Roboão, pai de Abias. Mesmo assim, por causa da promessa feita a Davi, o Senhor manteve a linhagem de Davi no trono de Jerusalém. Este é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando o ser humano falha. O reinado de Abias foi marcado por guerras contínuas com Jeroboão, o rei de Israel. O texto nos informa que houve guerra entre Abias e Jeroboão, 1 Reis 15, 6, o que demonstra a instabilidade política e espiritual da época. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. A partir do versículo 9, somos introduzidos ao reinado de Asa, que governou Judá por 41 anos. Diferentemente de seu pai e avô, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi havia feito, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. 1 Reis 15, 11. Asa tomou medidas corajosas para purificar Judá da idolatria. Ele removeu os prostitutos cultuais do templo, destruiu os ídolos que seus antecessores haviam feito e até depois sua avó Maaca de seu posto de rainha-mãe, pois ela havia construído um abominável ídolo de Azera. Asa queimou o ídolo no vale de Cedron, mostrando sua determinação em seguir o Senhor de todo o coração. Apesar de suas muitas reformas, Asa não foi perfeito. Ele não removeu os altos, onde o povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso, o que era uma prática contrária à lei do Senhor que estabelecia Jerusalém como o único local legítimo de adoração. Além disso, no final de seu reinado, Asa cometeu o erro de confiar em alianças políticas em vez de confiar plenamente no Senhor. Quando Baasa, rei de Israel, fortificou Ramá para impedir que qualquer pessoa saísse ou entrasse em Judá, Asa tomou a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda. Ben-Hadad atacou as cidades de Israel, forçando Baasa a recuar, mas o profeta Anani repreendeu Asa por não ter confiado no Senhor, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pelo que, desde agora, haverá guerras contra ti. 2 Crônicas 16, 9. O reinado de Asa nos ensina que mesmo aqueles que começam bem podem se desviar se não mantiverem sua confiança no Senhor. Asa, apesar de suas boas obras, falhou ao confiar em suas próprias estratégias e alianças políticas, em vez de depender totalmente de Deus. Enquanto Asa reinava em Judá, Israel foi governado primeiro por Nadab, filho de Jeroboão. Nadab seguiu os passos de seu pai, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai,
e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. 1 Reis 15, 26. Seu reinado foi curto, durando apenas 2 anos, antes de ser assassinado por Baasa, da tribo de Issacar. Baasa não apenas tomou o trono, mas também exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo assim a profecia de Aías, o profeta, que havia predito que toda a descendência de Jeroboão seria destruída por causa dos pecados dele. Baasa reinou sobre Israel por 24 anos, mas, como seus predecessores, ele seguiu o caminho pecaminoso de Jeroboão, levando o povo à idolatria, e fez Baasa o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele fizera pecar a Israel. 1 Reis 15, 34. Durante seu reinado, Deus enviou o profeta Jeú, filho de Anani, para profetizar contra ele, dizendo que sua casa seria destruída como a de Jeroboão por causa de seus pecados. Por isso, vou exterminar Baasa e sua família, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 16, 3. O capítulo 16 de 1 Reis aprofunda a instabilidade no reino de Israel, onde reis são assassinados, e novos reis surgem em meio a conspirações e violência. Após a morte de Baasa, seu filho Elá o sucedeu, mas seu reinado foi ainda mais breve, durando apenas 2 anos antes de ser assassinado por Zinri, um de seus oficiais. Zinri, ao matar Elá, exterminou toda a casa de Baasa, cumprindo a palavra do Senhor. No entanto, Zinri reinou por apenas 7 dias antes de ser deposto por Onri, comandante do exército de Israel. Zinri, percebendo que havia perdido o apoio do povo e que Onri havia sido aclamado rei, suicidou-se, incendiando o palácio sobre si mesmo. Onri enfrentou resistência de Tibni, que também foi aclamado rei por parte do povo, mas Onri eventualmente prevaleceu e estabeleceu-se como o único rei de Israel. O reinado de Onri marcou uma nova fase na história de Israel, mas, infelizmente, foi um reinado marcado por ainda mais corrupção e idolatria. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16, 25. Ele estabeleceu Samaria como a nova capital de Israel e promoveu ainda mais a adoração a ídolos, distanciando-se cada vez mais do Deus de Israel. Finalmente, o capítulo 16 culmina com a ascensão de Acabe, filho de Onri, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16, 30. Acabe se casou com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonios, e introduziu a adoração a Baal em Israel. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria e ergueu um altar para o deus pagão, provocando a ira do Senhor Deus de Israel. A introdução da adoração a Baal sob o reinado de Acabe marcou o início de um período de grande apostasia em Israel, que culminaria no confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esses 2 capítulos nos apresentam um ciclo contínuo de pecado, julgamento e, ocasionalmente, arrependimento. Somos lembrados de que a liderança tem grandes responsabilidades e que os líderes que se afastam de Deus não só trazem juízo sobre si mesmos, mas também sobre as pessoas que lideram. Vemos a fidelidade de Deus em manter sua promessa a Davi, mesmo quando os reis falham, mas também vemos a severidade de seu julgamento sobre aqueles que persistem no pecado. Agora, ao refletirmos sobre esses capítulos, vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender com os erros e acertos desses reis, e que Ele nos guarde de seguir caminhos que nos afastem dele. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao estudarmos a Tua Palavra, somos lembrados da seriedade de seguir Teus mandamentos e do perigo de nos afastarmos de Ti. Vimos como reis como Asa, que começaram bem, podem se desviar de Teus caminhos por confiar em suas próprias forças. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês um coração que confie plenamente em Ti, que busque Teus caminhos em todas as situações, grandes ou pequenas. Assim como Asa, queremos começar bem e terminar bem, seguindo-Te fielmente em todos os dias de nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de restauração e purificação em nossa comunidade, eliminando tudo aquilo que não Te agrada.
Ajuda-nos a destruir os ídolos modernos que às vezes se erguem em nossos corações e a nos manter fiéis a Ti em meio a uma sociedade que, muitas vezes, se desvia de Tuas verdades. Também oramos pelos líderes de nossa nação e de nossa igreja. Que eles sejam homens e mulheres que busquem Teus conselhos, que se afastem do mal e que liderem com justiça e retidão. Sabemos que quando os líderes são justos, a nação é abençoada. Pedimos que Tu levantes líderes segundo o Teu coração, que guiem o povo em Tua direção. Senhor, ao final destes capítulos, vimos como o pecado e a desobediência levam à destruição e ao caos. Que isso seja um alerta para nós, para que possamos nos arrepender e nos voltar para Ti enquanto há tempo. Não queremos seguir os caminhos de Jeroboão, Baasa ou Acabe, mas desejamos ser fiéis como Davi, buscando sempre a Tua face. Pai, reconhecemos que muitas vezes, como os reis de Israel, tentamos resolver nossos problemas por nossa própria conta, sem Te consultar. Perdoa-nos, Senhor, por essas vezes em que confiamos mais em nossos planos e em nossas alianças terrenas do que em Ti. Ensina-nos a depender mais de Ti, a entregar nossas batalhas em Tuas mãos, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Finalmente, Senhor, pedimos que Tu continues a falar conosco através da Tua palavra. Que esses estudos não sejam apenas informações, mas que sejam transformadores para nossas vidas. Que possamos aplicar essas lições no nosso dia a dia e que sejamos uma luz em meio às trevas deste mundo, refletindo Teu amor, justiça e misericórdia em tudo o que fazemos. Nós Te agradecemos por Tua fidelidade e por Tua graça que nos sustenta. Que o nosso coração seja inteiramente Teu, hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Neste momento de oração, peço que cada pessoa que está assistindo a este vídeo reflita sobre o que Deus está falando com ela através desses capítulos. Que possamos buscar a mesma sabedoria que Salomão pediu, e que nossas vidas sejam um reflexo da glória de Deus em tudo o que fazemos. Convido você a compartilhar seus pensamentos e reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais estudos bíblicos como este, e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares que possam ser abençoados por esta mensagem. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente.